Boa noite, queridos amigos e amigas do culto do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o culto do dia 10 de fevereiro de 2022 e nós vamos começar para dar aquela aquecida, para que possamos fazer a nossa conexão da melhor maneira possível. Da maneira mais fácil, facilitada, nós vamos ler então uma página do livro Pão Nosso, que é a lição 57. E eu vou botar aqui a luz como de praxe. Deixa eu ver aqui. Que aqui são muitas luzes, uma para cá, outra para lá, acaba me confundindo. Então, a lição 57 do livro Pão Nosso é perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, faze-o de todo o teu coração, como ao Senhor, e não como aos homens. Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude, para a glorificação daquele que nos segue de perto. Desde o primeiro dia, esclarece-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governos passam no tempo com a bagagem que lhes é própria. E Jesus permanece, a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência. Responsabilidades de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e graças à egrégora da Aliança da Fraternidade, do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, individuais e de família. Obrigado, Senhor, por mais uma vez
estarmos aqui aos teus pés para realizar o culto do Evangelho da Noite e desfrutar de toda essa espiritualidade no templo do nosso lar, nos nossos templos que são os nossos corpos, no nosso lar dimensional, físico e espiritual. Esse altar que congrega toda a nossa família e que compõe o templo ampliado da Aliança da Fraternidade, aonde está sendo realizado esse culto do Evangelho da Noite. Que isso, Senhor, nos possibilite, afinados com a espiritualidade, sermos visitados em nossos lares, para que possamos, Senhor, ter os nossos lares físicos e espiritual reharmonizado no diapasão do Cristo universal. Senhor Jesus, abençoa todos esses irmãos, esses espíritos que são os verdadeiros trabalhadores desse culto, e a todos nós outros que estamos assistindo, que estamos realizando nesse plano essa expressão, para que possamos levar para as nossas vidas diárias a nossa contemporaneidade, nós possamos levar essa vibração da nova era, da transição planetária, que nada mais é do que a assimilação da mensagem do Cristo sendo colocada em ação no dia a dia, nas nossas vidas físicas e de relação e de efetivação no mundo. Dá-nos então a possibilidade de iniciarmos mais esse culto no lar da noite, culto do lar, e é o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Hoje nós vamos continuar, na realidade, estudando o capítulo 4 de Marcos. Tá? E hoje nós vamos apreciar os versículos de 26 a 34, tá? Que vai pegar 3 assuntos que são, na realidade, desdobramentos do mesmo, que, aliás, já vem desdobrando desde do outro tema, que é a parábola. Na outro tema, tinha a parábola do semeador, que é a pessoa que saía jogando semente. Agora você vai vir a semente, num tema, a mostarda e o fermento, que são sementes, e razão das parábolas. Não tem tudo a ver? Pois é. Então, lá no Evangelho de Marcos, estamos seguindo pelo de Marcos, tá? Diz assim: e dizia, assim é, e dizia Cristo, com aspas, agora, assim é o reino de Deus, como o homem que lança sementes na terra. Aí. E durma ou desperte, de noite ou de dia, a semente germina e cresce. Como? Ele nem sabe. A terra frutifica automaticamente, primeiro a erva, depois a espiga, depois o trigo cheio de espiga. Cada vez que entrega o fruto, imediatamente envia a foice, porque chegou a hora da colheita. Isso aí até 29. Mostarda e fermento. Versículo 30. E dizia, é uma pergunta.
A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que representaremos? Ou representaremos? Como um grão de mostarda, o qual, sempre que se semeia na terra, sendo a menor de todas as sementes sobre a terra, e sempre que se planta, cresce e se torna a maior de todas as leguminosas, e faz ramos grandes, de forma que sob a sua sombra pode as aves do céu nidificar. Razão das parábolas. 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes, dirigia-lhes a palavra, conforme podiam compreendê-las. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Lembra que a gente terminou mais ou menos por aqui explicando o porquê das parábolas? Porque tem dois itens parecidos, né? É a explicação das parábolas e aqui esse é a razão das parábolas. Porque na explicação também, por que em parábolas, né? Por que escrevi em parábolas? Então vocês vejam só que coisa interessante. Ele está falando, mas ele já veio da parábola do semeador, que é o início do capítulo 4 aí, né? Então, que é aquele que saía jogando as sementes. E ele ia jogando as sementes iam caindo em lugares diversos. Aí eu expliquei que, como é uma parábola, você não tem que ficar argumentando com a parábola. Porque eu já vi gente falar, mas ele era semeador mesmo? Mas que semeador esquisito, fica jogando sementes, tem semente que cai na pedra, tem semente que cai no meio do espinheiro. Isso é uma parábola, isso não é, ele não está efetivamente tratando das características do semeador, que se semeador fosse assim, seria um péssimo semeador. Ele está falando que aconteceu, né? Das sementes caírem aqui, caírem lá, e ele comparar com o Cristo andando. Eu chamei a atenção que é uma linguagem uma metalinguagem, que é quando você faz a coisa com a linguagem que você está explicando. Então, na verdade, ele estava fazendo isso, porque ele, logo quando ele vai explicar, que é outro item que veio antes, explicação das parábolas, ele começa dizendo, mas as sementes são a palavra, que alguém sai jogando a mensagem. Se alguém era ele, né? Quem estava ali na Judéia, na Galiléia, naquela época, falando mensagem, trazendo a boa nova, era ele. Então ele está falando da posição dele, e aí ele falou essa parábola do semeador. E agora ele está mostrando o reino de Deus. Então aquilo ali está toda a liga de o que ele estava fazendo ao jogar a palavra, e ele jogava para todo mundo que quisesse ouvir, da época, né, que estava lá. E óbvio, era um povo muito heterogêneo, que tinha a pessoa que queria que consertasse o dedinho torto do pé dela, tinha a hemorroísa, tinha o filho de Jairo, a filha de Jairo, e tinha a pessoa que não ouvia, que não enxergava, a pessoa possuída. Então, muito poucos estavam ali para ouvir a palavra que ia mudar o mundo, né? Essa palavra que traz a boa nova e que anuncia a toda a humanidade como filhos de Deus. Então ele era o filho de Deus trazendo a palavra, trazendo essa boa nova de como você poderia fazer um caminho ditoso que não passasse pelo sofrimento. É claro que, né,
A maioria, na época, não estava ouvindo. Você imagina um mundo numa transição de mundo primitivo para expiação e prova. Que quem tinha religião, tinha todas aquelas religiões mais materializadas, né? O próprio judaísmo muito externo na época, e vinha de você não acessa a Deus diretamente. Ninguém fazia oração para Deus. Você professa uma religião indo ao templo, indo lá no altar, no caso de algumas religiões mais materiais, tinha altares a céu aberto, né? O culto era a céu aberto, com muito sacrifício, muita oferenda, que você fazia através do sumo sacerdote. Então você não se dirigia diretamente a Deus, né? Você estava sempre intermediado e você esperava, mas você ia lá no culto, você levava a oferenda, levava um cordeirinho para ser sacrificado, ia lá no culto, então mostrando que você está aderindo àquela religião. Então, você ali estava professando a religião. Entende? Assim, e era ali. Saiu dali e você não estava professando a religião. Tá? Então era uma religião de adoração, de culto a Deus. Assim, esse Deus aí, no caso, aí há outras religiões a deuses. E então, veio essa grande mudança. Ele está trazendo essa mensagem nova numa época que você, para comunicar, era você subir numa pedra, ele ficava no barquinho para não ser molestado, e trazia a mensagem falando. Não adiantava escrever porque ninguém sabia escrever. Aí mesmo que você escrevesse, ia ser uma cópia só, aí ia circular. Então é mais efetivo você chegar e falar para um povo, para uma cabeçada. E era assim. E aí ele trazendo toda uma mudança de conceito, falando coisas importantíssimas, mas o povo da época estava lá ralando para sobreviver. Então isso que eu falo não é nenhuma crítica, né? O cara, como eu já falei em outras ocasiões, o cara trabalhava, o sol raiou, o cara estava trabalhando, ele trabalhava até o sol se pôr, porque aí ele também caía lá exausto. Ele não precisava de muito para dormir. Até porque depois que o sol baixava, ficava tudo escuro, a maioria não tinha dinheiro para ficar tendo lâmpada, né? Que a lâmpada, o combustível era o azeite é caro, é o mesmo azeite que usava para cozinhar, que usava no templo para untar, fazer uns unções, é o mesmo azeite que você usava para todas as atividades que empregam azeite. Então, assim, não tinha óleo de soja, né? Você tinha a azeitona e a oliveira, a azeitona e, aliás, o azeite é uma das, vamos dizer, dos frutos simbólicos e místicos, que ele vai usar aqui. Ele está sempre usando o trigo, o milho, a farinha. Então, ele passou daquela representatividade dele, jogando a boa nova, e agora ele quer explicar o reino de Deus. Aí ele pergunta, como é que é assim? Ele começa falando, assim é o reino de Deus, como um homem que lança semente na terra. Parábola anterior. E durma ou desperte, de noite ou de dia, a semente germina e cresce. Como? Ele não sabe. A terra frutifica automaticamente, primeiro a erva, depois a espiga, depois o trigo, cheio de espiga. Cada vez que entrega o fruto, imediatamente envia a foice, porque chegou a hora da colheita.
Essa parábola, ela só tem em Marcos. Essa da semente. Tá? Só Marcos tem. As outras que eu citei, que eu vou continuar lendo, tem a mostarda e o fermento, tem e o item razão das parábolas. Tem nos outros. Mas repara que o Cristo, ele sempre vai usar parábolas. Por quê? Porque ele estava trazendo uma mensagem que não era de fácil digestão, de fácil entendimento. Daí ele já ter falado antes, lá no outro capítulo, que o entendimento é para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então ele está dizendo que eu estou que nem o moço da semente, jogando a minha mensagem, né? Mas eu sei que quem está me ouvindo, tem gente que vai ouvir isso e isso não vai fazer sentido nenhum. Não vai nem considerar, né? Mas tem outros que vão entender, vai funcionar enquanto está dentro do templo, mas quando sair do templo já vai ter que tomar essas, como eu falei, porque eles vinham de uma religião que era praticada no templo. Você não tinha que fazer na sua vida diária. Sua vida diária era criar cabra, plantar oliveira, plantar o linho, tira o linho, colhe, seca, fia, faz tecido, entendeu? Era uma vida muito dura. Então, desse povo todo que estava lá, pouquíssimas pessoas realmente pararam para ouvi-lo. Embora tenha assinalado que, depois que ele fala a parábola do semeador, aí lá fala, ficaram alguns e os discípulos. Ou seja, além dos discípulos, tinha outras pessoas interessadas e estavam, era solo fértil para ouvir, para receber a palavra. Né? Aquela semente que caiu ali vai germinar, porque eles entenderam que aquilo era para ser vivido, não era para ouvir e funcionar só dentro do tempo. Então, se a gente hoje em dia pensa que até hoje a maioria das pessoas são assim, né? Não é uma crítica, é uma observação. A pessoa que vai na missa de domingo, e tem muitas pessoas fervorosas que vão na missa de domingo, e vai lá na missa, o que você vai fazer lá? Eu vou fazer o meu ato de contrição a Deus, pedir perdão das minhas faltas e pedir outras coisas e agradecer e tomar a hóstia, né, o corpo de Jesus, e aí eu estou lavado, pronto para a semana. Mas não pensa em aplicar o ensinamento do Cristo durante a semana. Então essa pessoa está lá. Ela ainda é um daqueles que tinha naquela época de professar o culto, professar a mensagem do Cristo só dentro do templo. Porque, vamos olhar, as religiões são filosofias de vida, que vão dizer, faz assim, faz assado, que vai ser melhor para você. Tá entendendo? Elas vieram para facilitar a vida das pessoas. Se você seguir aqui essa religião, fizer isso e isso, vai ser melhor para você. Aí você começa a ir lá, vamos dizer, num culto evangélico, aí você fala oração alto, você grita, você esperneia, canta um monte de música alto, são louvores, e aí aquilo você fala, puxa, mas isso aqui, não sei, eu sinto que só isso não me adianta, né? Só isso não me conforta, porque eu vou para casa, vou para o meu trabalho, tem todas aquelas adversidades, aquelas pessoas que eu não tenho muita afinidade. Aí você começa a procurar por algo mais, alguma coisa que você leve para o seu dia a dia. É claro que a palavra do Cristo, a culpa não é do Cristo, né? Porque a gente está falando de cristãos também, né? Dos cristãos evangélicos, das igrejas reformadas, que fizeram um cisma lá com o catolicismo. E então, mas assim, também tem os ortodoxos, que também são cristãos ortodoxos. Então, mas aí é católica ortodoxa, né? Então, a culpa não é do Cristo.
O Cristo foi claro quando ele ia lá no meio do povo, ele dizia, ó, ele contava essas parábolas que na época, olha só, era tudo relativo à coisa agrária, da vida deles. Então, o que, que é isso? Se ele falar diretamente, ninguém vai entender, nem vão se dar o trabalho de entender. Então ele conta uma história agrária e aquela história fica na cabeça das pessoas. Se as pessoas tiverem que contar essa história, e elas vão ter que contar durante mais de 100 anos, porque os evangelhos foram escritos décadas depois que o Cristo já tinha morrido. Então teve muita evangelização sem livro nenhum. As pessoas eram os livros. Então a gente tem que pensar que tinha que ser uma história fácil, né? Que ao mesmo tempo causasse uma estranheza para botar a pessoa para pensar, e a pessoa, como a história era agrária, mas não era tão intuitiva às vezes, a pessoa repetia do jeito que a história, ela não ficava fazendo considerações. Porque se você entrega a mensagem diretamente e a pessoa processa racionalmente e ela tem um entendimento, ela muda. Porque na hora que ela vai passar, ela vai tornar a mensagem mais próxima daquilo que ela entendeu, que nem sempre é toda a verdade. Por isso que lá nesse capítulo mesmo, 4, no versículo 8, ele fala, mas não é para... Eu falo em parábolas para que não, ouvindo, não escutem, para que escutando não ouçam, para que vendo não vejam, para que não entendam. Quer dizer, para que não entendo essas pessoas que não entenderiam, que não têm o entendimento da evolução, que não fizeram a sua pequena metanoia ainda. Porque a metanoia completa, ela não acontece de uma hora para outra. Você vai mudando seu padrão vibratório, que é o que está acontecendo agora com a Terra. Não é um dia, vamos dormir uma praga e no dia seguinte está todo mundo evoluído. Não, é conforme vai aportando na Terra espíritos mais elevados que vão trazer essa vibração da Terra para cima. E conforme vão voltando para a pátria espiritual, aqueles espíritos que tiveram a chance de se melhorar, de dar uma avançada para poder acompanhar essa humanidade terrena. Né? Eu estou falando desses espíritos, todos esses espíritos medievais que estão encarnados, né? Que são facílimos de você ver, né? Sem julgamento nenhum. Uma pessoa que acredita que a Terra é plana provavelmente estava lá condenando Galileu. Porque se hoje em dia a pessoa falar isso, você imagina lá há 500 anos atrás. Entendeu? Uma pessoa que é contra a vacina, né? Com o mundo inteiro aí vacinado, tem gente que já tomou 8 doses, tem político que tomou a frente, que comprou por fora, e a pessoa não quer se vacinar. Entendeu? É uma pessoa medieval, é antes do positivismo. No século XVIII, XIX, quando veio o Espiritismo, estava em voga o positivismo. O lema da bandeira do Brasil, paz, ordem e progresso, é um lema positivista, baseado nessa corrente. E aí o positivismo veio junto, antes veio o iluminismo. O que é o iluminismo? Acabar com a idade das trevas. De que o cara, alguém achava que o Galileu estava errado, que era o Papa, e botava o cara, olha, se você não se desdizer, a gente vai queimar você. Ah, ela é bruxa, queima. Então, a idade das trevas. Veio o iluminismo. Quem que veio com o iluminismo? A ciência. Aí a ciência veio trazer luz à nossa vida. Aí alguém chega e diz, o homem está querendo tomar a frente de Deus, mas a pessoa é muito egocêntrica, né? Muito prepotente, né?
Mas justamente isso que a ciência avançando, isso é que é a dádiva de Deus. O homem não pode nada, o homem não manda em nada. O homem, ele descobre o que Deus, o que é dado a ele descobrir. Por isso as revelações vêm. E aí, você imagina, com a ciência já não vai, hoje em dia, o cara não entendeu ainda a parábola, essas parábolas lá de 2020 anos. Você imagina o Cristo falar alguma coisa direto naquela época? Não tem condição, né? Então, o que ele contava? É tudo com exemplo agrário, mostarda e fermento, e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou como o representaremos? Como um grão de mostarda. Essa minha sementinha que eu estou lançando aqui para 10, 20 pessoas, depois já era milhares, por causa das curas, dos milagres. E aí ele está lançando uma sementinha ali de mostarda, mas isso vai crescer e vai assambarcar a terra toda. Né? Então que é sempre a menor das plantas, que sempre que você planta, cresce, torna-se o maior de todas as leguminosas, vira uma árvore de grandes ramos, sobre a qual a sombra podem nidificar as aves. E com muitas parábolas semelhantes, dirigia-lhes a palavra, conforme podiam compreendê-las. E não lhe falava senão em parábolas, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Aos discípulos ele falava diretamente, porque os discípulos já eram mais evoluídos, já conseguiam entender uma coisa melhorzinha. Mas para o povão ele lançava parábola. E as parábolas todas, né? Era ovelha, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, as ovelhas lá, né, cerceadas no aprisco. A parábola dos vinhadeiros, que era uma coisa que eles faziam, plantavam a uva, colhia, amassava, fazia vinho. Entendeu? Todas as parábolas eram assim. E elas chegaram até a nós, assim, praticamente intactas, por causa disso. Porque se ele for falar diretamente, o sentido já teria sido completamente deturpado. Então, assim, os trechos de evangelhos que a gente achou lá da época que foram escritos, não da época do Cristo, porque eles não foram escritos na época do Cristo, tá? Depois que o Cristo morreu, começaram a escrever aquelas cartas de Paulo. Aí o Paulo começou a precisar de texto para evangelizar e fundar as comunidades e deixar lá um material para eles estudarem. Aí já estava melhorzinho, né? Porque aí já tinha mais substrato, já escrevia em pele, já tinha tido né, os essênios que estavam guardando tudo, escrevendo em pergaminho, ou era de papiro, ou era de pele, entendeu? E eles estavam guardando tudo em cavernas, para que depois a gente achasse, que são os famosos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto não foram achados dentro do Mar Morto. Muita gente acredita nisso. Eles foram achados a poucos quilômetros do Mar Morto, numas cavernas, que era onde viviam os essênios, e foram os essênios que guardaram propositalmente dentro de jarros, que era a tecnologia que tinha na época. Eles botavam os pergaminhos de pele, de bicho, dentro de um jarro, fechavam e lacravam o jarro e botavam isso dentro da caverna e lacrava a caverna. Então, esses pergaminhos, quando tiraram e foram comparar com o texto que a gente tem, muito pouca coisa mudou. Só uma outra palavra por problema de tradução. Mas a essência é a mesma, tá? A Bíblia, o Velho Testamento mais antigo, que foi achado lá também, nessa região do Corum, acharam uma Bíblia, só que era judaica, só o Velho Testamento.
Aí foram comparar, é igualzinho a Bíblia judaica de hoje. Esse, então, Velho Testamento que ninguém muda nada mesmo, porque ninguém entende nada. Porque Velho Testamento, queridos, Velho Testamento, aquilo que você lê, que não sei quem viveu 800 anos, a história de Raquel, a história de Lia, não, essas ainda é história de alguém, mas o Pentateuco, Gênesis, Adão, Eva, Caim, Abel, isso daí é para profissional. Isso daí eu já vi uma pessoa fazendo interpretação, isso é uma coisa seríssima. Tem que ser uma pessoa muito iniciada nisso aí. Não é qualquer pessoa que faz essa interpretação assim. Se vocês forem olhar, o Apocalipse é uma retomada daquela linguagem lá. Então, o Apocalipse também é um livro bem difícil de ser interpretado. Então, queridíssimos, vamos passar para o nosso passe. Então, a gente vai ficar confortavelmente sentados, recostados, e pensarmos nos nossos guias e protetores espirituais nos dando o passe. Os anjos da guarda. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os nossos problemas, os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças a falange de São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Obrigado, Senhor, por termos podido passar
esses minutos reunidos, embebidos na vibração do Altíssimo, que a equipe espiritual do culto do Evangelho da Noite possa ter visitado os nossos lares e ter feito a limpeza dos nossos lares físicos e espiritual, assim como a limpeza de todos esses queridos irmãos nossos que moram conosco, desse EON, dessa nossa família, essa família consanguínea e espiritual, que todos possam ter sido atendidos na paz e no amor do Cristo. Jesus, que a tua vibração maravilhosa possa ter sido trazida até nós através dessa gradação energética, fluindo através de várias falanges e chegando até nós e nos abençoando, nos limpando e nos envolvendo e nos conduzindo, Senhor. Senhor Jesus Cristo, faz com que todos esses irmãos que estão no raio de ação desse culto possam ser favorecidos, possam receber essas vibrações na medida dos seus entendimentos, das suas necessidades e dos seus merecimentos. Jesus Cristo abençoa o nosso lar e todos os lares em volta, que as águas da nossa geladeira, da caixa d'água do prédio, possam ser abençoadas e receber um quanto de luz. Jesus Cristo, queremos rogar ainda, Senhor, para que a nossa contribuição energética para a transição planetária possa chegar e ser acolhida, assim como o nosso quantum de luz na direção da saúde do planeta, na saúde dessa humanidade encarnada e desencarnada. Pedimos ainda o envolvimento de todas as pessoas, Senhor, que estão na posição de chefia, de líder, né, principalmente os governos municipal, estadual e de país, e aqueles outros que têm mando até sobre vários países do mundo, várias populações, pessoas que estão na posição, às vezes não é um poder político, mas é um poder econômico, reunindo, mandando sobre uma grande massa de dinheiro, que todos possam ser envolvidas e abençoadas na paz e no amor do Cristo. Dá-nos então, Senhor, a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.